Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da comunidade da CETI e Contra o Vento Podcast também, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litva, seu host de hoje, falando mais uma vez daqui da Colômbia. E como co-host hoje temos Rafael Lima, falando de São Paulo. Mais uma vez, da base. E hoje a gente vai conversar mais uma vez, primeira vez aqui na comunidade, mas não pela primeira vez no podcast, com a Malu Ossowski, empresária e cofundadora da History Makers Group, onde ela vai nos contar mais sobre como ela ajudou já mais de 500 brasileiros a embarcarem em oportunidades internacionais, principalmente na Europa. Então, emprego, estudo na Europa vai ser o foco da conversa de hoje. Malu, como que você tá? Tá falando de onde? E aí, tudo certo com vocês? Estou falando aqui do Porto, em Portugal. Hoje, milagrosamente, está um sol, né? Mas nos últimos eu ia dias falar isso, choveu suspeito, Porto com sol, não tô acreditando. Hoje eu acho que é por causa do podcast, ele falou assim, não, vamos deixar um tempo bonito para ficar nas gravações, né? Para todo mundo querer vir morar no Porto, mas estou falando daqui e agradeço aí mais uma vez o convite de vocês aí de participar do podcast. Não, o prazer é nosso. Para quem escutou o último podcast, inclusive recomendo conferir o último podcast lá, você estava falando, acho que era da Itália, daquela vez que a gente gravou. Você pode contar rapidinho, assim, para quem ainda não escutou o podcast, um pouco da sua própria jornada, como que você foi parar na Europa e trabalhando com esse ramo de emprego e estudo na Europa? Perfeito. Bem, como que começou, né? Talvez não sei se tem alguém aqui que vai se identificar, mas eu tinha o sonho de morar fora, mas só tinha o sonho, né? Não tinha dinheiro, não era formada, não conseguia uma repatriação, então era basicamente aquele meme, né? O sonho deu tudo certo, era basicamente isso. Então eu queria muito morar fora, só que primeiro eu não tinha o inglês, então eu aprendi inglês ainda no Brasil. E aí, na época, eu estudava numa escola e eu ganhei uma bolsa dessa escola, que foi o meu primeiro intercâmbio. Então, o meu primeiro intercâmbio foi para o Canadá. Eu fiquei tanto na casa de uma família quanto numa república com a bolsa que eu ganhei dessa escola por mérito. E foi assim que eu consegui destravar meu inglês, né? Aí fui lá, me apaixonei, falei, caramba, quero viver mais disso. Mas, né, vida adulta, boletos para pagar. Eu tinha 18 anos nessa época, voltei para Curitiba, continuei trabalhando na multinacional e falei, bem, eu acho que o caminho é eu crescer aqui dentro dessa empresa, para que eu consiga, né, ser repatriada, consiga fazer algo dentro da empresa, então eu vou ter que mostrar meu valor aqui, né? E ali foi um suor incansável de trabalho para eu tentar ser reconhecida, para que a empresa me desse boas oportunidades, mas eu vi que de fato isso ia levar muitos anos. Eu acho que o grande separador da minha história, eu gosto de falar que quando você está num lugar e você não quer estar mais lá, se você não sair, a vida sai com você. E o que aconteceu? Eu já sabia que eu queria morar fora, eu já estava pesquisando um pouco, só que eu não tinha coragem de pedir demissão, né? Porque estou numa multinacional, numa carreira estável, tinha um plano de carreira, eles pagavam minha universidade, eu estava no 4º ano de engenharia, então era um peso muito grande pedir demissão. E aí, um dia eu estava lá na produção, eu trabalhava numa linha de injetor diesel, né? Eu fazia parte de mecânica diesel. E eu fui abaixar no chão, assim, para pegar uma peça do injetor que caiu. A hora que eu abaixei para pegar a peça, o meu cabelo não enroscou na ventoinha de uma máquina e puxou, mas muito forte. Eu comecei a gritar desesperadamente, mas muito, porque imagina que isso aqui foi, tipo, 3 segundos. Pum! Tipo, puxou, arrancou, assim, muito. Ficou um buraco aqui, faltando Jesus. de cabelo na minha cabeça. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, sabe? E daí, né, quem já trabalhou no chão de fábrica, eu já trabalhei, eu já fui peão, eu posso falar, né? Peão é uma desgraça. Já fui peão, fui uma desgraça também, então no meu papel de falar. Eu ali enroscada, chorando, nervosa, né? Porque aconteceu um acidente e os caras já fazendo piada que eu tava me enroscando nas máquinas da empresa, né? Então, naquele momento eu falei, bom, basta. É hoje, né? Cheguei em casa, chorei muito naquele dia, porque foi muito pesado para mim viver aquilo, porque eu comecei a pensar, né? E se eu tivesse morrido? E se não tivesse ninguém para apertar o botão de emergência?
Porque muitas vezes eu fazia testes nas linhas e eu ficava sozinha na hora do almoço. Todos os operadores iam almoçar e eu ficava fazendo liberação de produtos novos na hora do almoço, né. Enfim, isso me fez pedir demissão e eu comecei a pesquisar sobre as oportunidades. E aí eu acabei encontrando a primeira oportunidade que me trouxe para a Europa, que foi um estágio internacional remunerado. Então, eu fui trabalhar na Hungria, trabalhei numa empresa, essa empresa iria me efetivar. Depois disso, eu apliquei para uma empresa finlandesa, passei nessa empresa, ainda na Hungria, daí trabalhei mais 2 anos nessa empresa, comecei a ajudar brasileiros a morarem fora, até que uma hora a balança estava igual, né. E não dá para ser cachorro de 2 donos. Ou eu tinha que ficar ali na empresa e parar de atender as pessoas, ou eu tinha que largar daquilo e empreender 100% do tempo, né. Então, eu saí da empresa que eu trabalhava na Hungria, saí do CLT para empreender 100% do tempo, tirei um visto de nômade na Hungria, depois eu fui morar na Itália e agora eu tô com visto de rendas aqui em Portugal, e hoje eu me dedico exclusivamente aí para ajudar brasileiros a morar e trabalhar no exterior. Então, de forma resumida, que não foi tão resumida, mas eu gosto de trazer esses pontos, porque às vezes muita gente está vivendo a mesma coisa e acaba se identificando, né. Com certeza. E eu acho que, assim, pelo que você falou e também pela minha própria experiência, o mais difícil acaba sendo justamente a pessoa dar esse primeiro passo, né, de conseguir o primeiro emprego na Europa, conseguir a primeira mudança internacional. Depois que a pessoa já fez a primeira, pô, para ir para o segundo país, para o terceiro país, para conseguir uma outra oportunidade para escalar, assim, acaba ficando muito mais fácil, né. Mas quando a gente começa que ainda não tem a experiência, não tem ideia de como que funcionam as coisas, que acaba às vezes ficando sem perspectiva, né, do que é possível. É o que eu chamo de escadinha, né? O pessoal quer ir direto para o emprego de 9.000 euros por mês numa cidade sonho e tudo mais, e aí não. Às vezes olha para alguns países que a gente recomenda meio puto da cara, mas, ou sei lá, pô, como assim Sérvia, Hungria, etc, né? Tipo, cara, você não vai entrar de diretor na empresa direto, né? Você vai entrar no estágio. Exato. É, usar portas de entrada, né, eu denomino isso portas de entrada, né, usar um país porta de entrada, uma oportunidade porta de entrada, porque realmente você está mudando para um país novo, é como se no Brasil você saísse, sei lá, do Paraná para morar em Salvador, você vai chegar lá, você não conhece ninguém, você não conhece empresa, você não tem network, então você tem que começar tudo do zero. E no outro país você está realmente muito longe de casa, você tá num idioma diferente, muitas vezes numa cultura diferente, né, a cultura húngara é um pouco diferente já da nossa, obviamente que tem culturas muito mais diferentes, né, como culturas árabes, por exemplo, que são mais diferentes da nossa, mas que isso não vai impedir uma boa convivência nem nada do tipo, mas existe, esse choque que acontece, né. Eu gosto de falar também, que morar fora é arriscado. "Nossa, Malu, mas como assim? Mas você não ajuda as pessoas a morar fora, você está falando que é arriscado?" Não, é arriscado, só que quando você se planeja, você traça uma estratégia, você sabe para onde você está indo, você mapeou o mercado, pesquisou no LinkedIn, viu as vagas, viu os requisitos, está com o LinkedIn um currículo bom. Os riscos eles ficam calculados. Agora, o que a gente vê que acontece muito, né, especialmente aqui em Portugal, né, eu levo muita porrada aqui em Portugal, porque vocês já devem imaginar que Portugal é um dos países que vem mais brasileiros e ficam ilegalmente aqui, né. Tem aqui a questão da manifestação de interesse, então as pessoas vêm como turista, né, na hora que vai passar na imigração fala: "Olha, vem aqui como turista", daí tem uma hospedagem de fato por uma semana, e fica aqui e faz a manifestação, né. Esse processo existe, né, pelo governo, então a pessoa vai lá e fala: "Olha, vim como turista, porém eu quero ficar no país". E aí, né, quando você lê lá no Google tá escrito: "Ah, e aí você vai poder exercer a sua atividade laboral". Mas na realidade não é bem por aí. Né, a pessoa vem, fica ilegal, e esse processo de manifestação pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, e nenhuma empresa vai contratar aquela pessoa enquanto ela não estiver legalizada, enquanto não estiver tudo correto. Então, existem portas de entradas, né, quem quer começar, por exemplo, né, "Ai, quero ir para Portugal", né, existe, por exemplo, uma porta de entrada que é o mestrado de baixo custo aqui em Portugal. Como assim baixo custo, Malu? Não me engana. Baixo custo, eu estou falando de 1.500 euros por ano, né, tem algumas universidades que até são menos que isso, então se a gente botar aí na cotação de hoje, dá o quê? 600, R$ 700 por mês? Dividindo 1.500 euros por ano, mais ou menos.
Então, assim, talvez nem no Brasil você ache um mestrado, né, com esse valor. Você ainda é internacional, você paga mais caro, né? Em Portugal, por exemplo, diferente do Brasil, onde a gente tem universidades federais que você não tem que pagar, aqui tanto as públicas quanto as privadas você tem que pagar. Mas a diferença é que existem muitos cursos, como essas universidades de baixo custo, que realmente se torna acessível para as pessoas, né? Poxa, 1.500 euros por ano é muito barato. E no segundo ano, esse Isso mestrado fica ainda mais barato. 125 euros por mês, né? Qualquer universidade privada no Brasil, a não ser que esteja com uma bolsa integral, uma bolsa muito boa aí, a gente tá falando de valores maiores do que esse. Então, Um curso de direito numa universidade ridícula no Brasil hoje tá isso. Então, e assim, botando, mas o valor tá igual, mas estando, digamos, mesmo que o valor esteja igual, o que é melhor para sua carreira depois, né? Você ter feito uma formação internacional em um outro continente, mesmo para quem volta para o Brasil depois, é até irônico, porque o brasileiro tem essa coisa de, caraca, esse cara estudou na Europa, né? Então, para atuar na Europa é melhor que você tenha se formado na Europa, e para atuar no Brasil, muitas vezes também é melhor que você tenha se formado na Europa. Né? A não ser que, claro, precise depois fazer alguma revalidação, algum processo assim que seja mais chato, mas dependendo da área, o cara vai fazer, sei lá, um MBA ou alguma formação no ramo de TI, enfim, né? Mas bom, essa questão do pessoal ir ilegal para Portugal, assim, a gente tá até com um caso disso ontem, de uma mulher que fez a manifestação de interesse, tá mais de um ano aí sem ter nenhuma resposta, agora tá precisando fazer paradas de saúde, mas não tem acesso porque ainda não é residente legal, fica toda meio que fora do sistema e não pode sair de Portugal por períodos estendidos também, assim, essa falta de planejamento do brasileiro em Portugal, brasileiro médio em Portugal, eu diria, é uma das razões pelas quais você vê tantas dessas notícias de, pô, brasileiros foram para a Europa e estão voltando de volta para o Brasil, assim, às vezes não é porque o país seja ruim, mas porque a pessoa não se preparou para ir para o país direito. Mas Exato. isso é o que eu queria Existem também muitos escutar um conteúdos pouco de ti, né? incompletos, né? Exato, assim, eu queria entender para você, agora com toda essa experiência que você tem, assim, por onde você começou, como que foi para você conseguir seu primeiro emprego na Europa e o que você teria feito diferente agora que você já tem toda essa experiência? Eu só queria fechar aquele looping, porque quem ficou curioso, né? O mestrado, quem quiser essa opção, ele dá autorização direta de trabalho, né? Então, tipo, talvez você viu, mas eu não quero só estudar, né? Então, ele dá autorização direta e mais do que isso, você pode trabalhar 40 horas semanais. Você não precisa assistir às aulas, se você tiver um contrato de 40 horas semanais. E você vai lá, meu filho, minha filha, vai fazer esse mestrado. Automaticamente você tem autorização. Então, por exemplo, eu sou casada com meu marido. Se eu venho aqui em Portugal fazer o mestrado, o meu marido pode trabalhar. Ele vem com um visto de reunificação familiar comigo, só eu estudo e ele tem autorização de trabalhar também 40 horas. Então, assim, por 1.500 euros por ano, para você entrar em Portugal, legal, ter toda a documentação, as empresas não precisam nem te dar documentação, a chance de você se dar bem é muito maior, né? Então, só queria fechar esse looping aí, né? E não sei se quer fazer algum comentário dentro disso antes de a gente voltar para outro. Isso, só pra, antes de voltar para outra pergunta, vale mencionar, gente, isso aqui é para Portugal que a Malu tá falando. Tá? As regras variam de país para país, não é tipo, então beleza, vou pegar um visto de estudante nos Estados Unidos, vou sair trabalhando lá à vontade também. Não, as regras variam. Mas em Portugal é bem vantajoso, como a Malu falou. Na Espanha também se tornou um pouco interessante recentemente, porque na Espanha também agora você pode trabalhar 30 horas se você fizer um mestrado, né? Então, isso é bem legal também. Você trabalha um pouco menos, mas existe também essa opção lá, e existem essas universidades de baixo custo também na Espanha. Então, é uma excelente oportunidade. Deixa eu abrir aqui para eu ver os comentários de vocês. Bem, indo para sua outra pergunta, né, Fran? Eu acho que você perguntou como que eu comecei e talvez o que eu teria feito diferente, né? Foi mais ou menos isso. Isso, exatamente. Olha, quando eu vim, sendo bem sincera, eu vim num tiro no escuro. Porque na minha época não tinham tantas informações para morar fora quanto hoje. Então, eu sabia de 2 oportunidades só na época, né?
3, na verdade. Voluntariado para o Egito, que eu quase fui, por uma instituição, fazer o voluntariado lá, cuidar de criança, ficar 6 meses lá. Estudar inglês, mas trabalhar na Irlanda, mas eu não tinha condições financeiras na época. E o estágio internacional remunerado, que era o que cabia de fato no meu bolso. Então eu falei, é isso e eu vou all in e eu vou fazer esse negócio dar certo. Então, como que eu comecei, né? E como que você, a Malu e você hoje deveria começar da forma correta, né? Primeiro, é você ter muito forte isso, né? Por que que você quer morar fora? Porque quando a gente não tem, parece bem clichêzão, mas quando a gente não tem um porquê muito definido, é muito fácil a gente se perder e desistir, né? Então, eu vou para Portugal, mas eu não queria ir para Portugal. Meu sonho é morar na Suíça, mas é inviável ir diretamente para a Suíça. Mas você tem que ter claro que o teu sonho é morar na Suíça depois, ou que você quer construir algo. Então, eu gosto muito de fazer esse mapeamento interno. Qual que é o teu objetivo seu e da sua esposa, seu e da sua família, dos seus filhos? Por que que vocês querem morar fora? Esse é o primeiro passo. Porque a hora que né, eu gosto de usar essa expressão do sítio, a hora que o pau torar, você tem que ter o teu porquê muito claro, que é ele que vai te sustentar, né? Depois que você fez esse mapeamento interno do que você quer, você vai entender o que o mercado está oferecendo. Então, quais são os melhores países? São as melhores oportunidades? Quais são os vistos? Quais dessas oportunidades casam para o teu perfil? Porque às vezes você vai ver um negócio super legal, mas é para quem tem até 30 anos e você tem 35. Ou precisa de 60 mil, você tem 20 mil. E aí, você vai guardar aquele dinheiro ou você vai, né, trocar de oportunidade? Então, no meu caso, né, eu encontrei algo que dava ali para o meu bolso, que casava com o meu perfil, e eu coloquei aquilo como um plano A. Se não tivesse dado certo, com certeza eu ia para um plano B, para um plano C. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Mapeou interno, mapeou externo, estruturar planos. E sempre ter, né? É clichêzão, os clichês existem por uma razão. Planos A, plano B, plano C. Não deu para ir Portugal? Então vou para Irlanda. Não deu para ir para Irlanda? Então vou para Alemanha. Né? Então, ter esses planos e, obviamente, um plano de ação. Então, você foi lá, entendeu o teu porquê, entendeu o mercado, as oportunidades, fez um planejamento, né? E daí, se você for aplicar para um trabalho, fez um bom currículo, um bom LinkedIn, aí você começa o plano de ação, plano financeiro, começa as aplicações e tudo que precisa ser feito, as documentações de acordo com as oportunidades que você escolheu. Então, basicamente, o caminho, né, macro para você chegar na oportunidade é isso. Na minha época, né, o que eu queria, se eu soubesse o que eu sei hoje, que eu teria feito diferente, mas eu não tinha esse conhecimento, eu teria tentado mais vagas pelo LinkedIn, né? Hoje eu consegui ajudar muitos mentorados a conseguirem um trabalho direto do Brasil, mas na época eu não tinha conhecimento do LinkedIn. O que eu precisava fazer no meu LinkedIn para atrair recrutadores ainda estando no Brasil? Isso é possível, só que você tem que mudar muitas coisas, né? Tanto no LinkedIn, no currículo. Eu tinha um currículo padrão e mandava para todo mundo, e não é assim, né? O teu LinkedIn tem que ser voltado para uma área e o seu currículo para uma vaga. Então, se eu vou aplicar para uma vaga de Customer Service em logística, é um currículo. Se eu vou aplicar para a vaga de Customer Service para Social Media, é outro currículo, porque você tem que utilizar as palavras-chave, né? O processo seletivo na Europa, ele é muito mais quadrado que no Brasil. Qual que é a vantagem? Ele é simplificado, né? Hoje no Brasil você tem que fazer 20 entrevistas, gravar 20 vídeos, fazer não sei o quê, para ganhar R$ 1.500 no final ainda, né? E ainda, nossa, você tem que vender a tua alma no processo seletivo para não passar no final, né? Aqui é muito mais simples, geralmente são 3 steps só. Uma ligação introdutória, que é o screening, depois uma segunda ligação ali do match do perfil e depois ali com o gestor e pronto, acabou, é isso e vamos embora. Ou tem um teste prático, mas é bem simples em geral. Então, basicamente, o macro seria isso, né? E o que é importante? Vou só puxar mais esse gancho, Fred, eu já abro aí para vocês comentarem também, que se deixar eu falo até amanhã, né? Muita gente peca nessa parte do planejamento porque fala assim, mas eu falo inglês, eu isso, eu aquilo, é claro que eu vou chegar lá, né? Mas as pessoas desconsideram pontos muito bobos e ao mesmo tempo que vão pesar no processo. Vou dar um exemplo. Se você tem cachorro e gato, para você imigrar com eles para a Europa, esse processo vai levar pelo menos 6 meses.
Aí imagina, tu passou lá, fez tudo, vamos embora, vamos pro mestrado de baixo custo em Portugal, e aí vai levar o cachorro, 2 meses antes descobriu que vai ter que deixar o coitadinho do cachorro lá na casa da avó, da família não sei de quem, que vai ter que fazer todo esse processo e ferrou tudo. Daí a tua mulher já vai entrar brigando com você no avião, porque você não viu lá que tinha que fazer a vacina do cachorro, que tinha que botar microchip lá no cachorro. Então, assim, vai desde a documentação, a tua família, colocar o teu imóvel para alugar, então morar fora requer um planejamento bem estruturado, né? Sim. E ok, vários ganchos para puxar aqui. Você mencionou que o processo seletivo das empresas europeias costuma ser mais padronizado, né? De etapa 1, etapa 2, etapa 3. Sendo assim, também é mais rápido, de forma geral, o tempo de resposta para uma vaga, se comparado com o Brasil, assim, para a pessoa ter a confirmação de não, a gente quer você ou a gente não quer você? Não necessariamente. Porque eu afirmar isso é um baita de um tiro no meu pé, né? Porque tem empresas que ah, precisam de vagas urgentes, né? Então, assim, às vezes tem um candidato que chega e fala assim: Meu, tô saindo, tipo, a pessoa que trabalhava na empresa, né? Tô saindo amanhã, ocupava um cargo de muita responsabilidade, não vai cumprir aviso prévio, já acabou a multa do contrato, então a empresa precisa de alguém para ontem, né? Então, assim, mas eu posso dar uma média. Um processo seletivo do momento que você aplica até o momento de você passar pode durar aí numa média, vamos colocar aí de 3 meses, né? Mas ele é bem rápido, então você se aplica, daí lá depois, talvez, se for um processo que não é de alta urgência, né? Depois de alguns dias vão te chamar para um screening interview, daí fazem a primeira filtragem, daí o segundo, vai você lá com uma pessoa e depois com o recrutador, né? No meu caso, até para o meu estágio foi mais ou menos isso, né? Mas eu já vi casos, eu já acompanhei alunos que aplicaram para vaga hoje e em 10 dias estavam embarcando. Não no processo seletivo. Aplicou, em 10 dias estava embarcando, a empresa falou: vem e a gente vai fazer o teu visto aqui. Caraca, muito bom. Então, Isso aí não é a existe pessoa que, uma assim, regra. digamos, tá, sei lá, vivendo na casa dos pais ou tem um aluguel que ele não se importa em rescindir. Não, beleza, é agora, vou já de uma vez, né? Não é o caso para quem quer levar os cachorros, infelizmente. É, Vai ser difícil. mas eu acho que isso faz parte também de uma coisa que é adaptação cultural, né? A cultura de business europeia é muito mais uma cultura de business, processo, vamos, bora, preto no branco, do que a brasileira, que é aquela coisa tipo, né, veja bem, não quero magoar, as coisas enroladas, bagunça e tudo mais. E eu notei isso especialmente porque, assim, para quem tá ouvindo já entendeu como é que isso é irreversível. Eu passei 2 semanas na Estônia. Eu mudei como pessoa. Eu passei 2 semanas. Eu voltei, o pessoal falando: pô, cara, você tá frio pra caralho, tá escroto já o negócio? Como assim? Eu falei: não, eu só tô sendo objetivo, não é não, sim é sim. Tipo, e eu não perdi isso até hoje, assim, de ser mais objetivo, de cobrar horário de reunião, de ter essas coisas de negócios mais claras. Então, assim, o processo seletivo é mais claro assim, por quê? Porque é assim que se faz. Porque assim que é ensinado, o pessoal replica. O que tem suas vantagens e desvantagens, né? Claro, né? Sim, assim não é não, quando é rápido, tem os buracos que tem que resolver, mas eu acho que para uma pessoa brasileira que não está avisada disso, pode ser um pouco de choque. E também uma daquelas coisas assim que você fala, mas o cara não acredita até tomar, né? Até assim, a reunião é às 8, tá todo mundo na mesa 5 minutos antes, você chega às 8 e todo mundo fica, pô, caralho, que é isso? Eu acho bem interessante isso que você falou, Rafa, porque essa tecnicidade, né, esse processo, que uma das perguntas que eu mais recebo é: mas eu já tenho mais de 30 anos, será que eles vão querer me contratar? A primeira que eu respondi isso ontem nos meus stories, né? Gente, eu não sei o que está acontecendo no Brasil, que água que vocês estão tomando, que vocês estão achando que gente com 30 anos é velho, né? Tipo, gente, eu tenho 30 anos, eu tô jovem pra caramba, a gente vai viver até os nossos 80, vai se aposentar lá à beira dos 70 anos, vai se aposentar e ainda vai trabalhar mais, possivelmente, se a gente tiver saúde, não sei. Então, o que é o legal, né, de ser técnico? Eles nunca vão perguntar para você se você é casado, qual que é a tua idade, se você tem filhos. Porque o processo seletivo ele é Não técnico. É interessa, né? exatamente o que você falou.
Então, que aqui eu no Brasil gosto você vai muito ter mais alguns disso outros aqui. riscos e tudo mais, né? Mas alguns riscos associados a isso por causa do CLT. E, aliás, outra coisa também que eu lembrei agora eu até gravei isso, eu falei isso num vídeo que eu gravei pro Ideias Radicais ontem. Quase nenhum brasileiro interagiu com uma cultura com uma economia de baixo desemprego. Sendo que a maior parte dos países da Europa onde você estará aplicando são países de baixo desemprego. Então, aqui no Brasil, pô, você tem desemprego 7, 8, 9, 10%. O cara tem vários motivos para não te querer, para te enrolar e tudo mais. Quando você tá num país que você tá com desemprego, que às vezes, assim, o oficial é 3, 4%, mas você contar todo mundo que tá empregado irregularmente, na verdade é 2%. Então o cara precisa de alguém logo e também não tem tanta gente assim dependendo da vaga. Então a relação vai ser diferente, o quanto o cara precisa de você é diferente, né? Só que isso não é uma experiência que a gente tem de quão maleável é. Eu sei que eu tô repetindo da Estônia, mas, pô, eu tava com meus amigos brasileiros lá, batendo papo com fãs meus lá, que eu fui encontrando, tá? E a gente criou meio que o rolê brasileiro lá. Mano, todo dia os caras reclamando, mano, mas eu não aguento mais recrutador no meu LinkedIn, mas que saco. Eu já troquei de emprego, tipo, 3 vezes nos últimos 2 anos, já deu. Tipo, chega, mano. Ou os caras falando assim, mano, sei lá, acho que eu vou me demitir. É porque, né, me demito da terça, quarta eu vou tomar uma, só relaxar e tudo mais, quinta eu tô em outra coisa. Que, dependendo do ramo, é assim. Então, O volume, a demanda aqui é muito mais alta, né? Então, né, só a título comparativo, né? Se a gente pega, dá para até conferir o número agora, mas geralmente é isso, né? Eu olhei, acho que faz 2 semanas. Você olha para o Brasil inteiro, a gente tem o quê? 300 mil vagas, né? Entra lá no LinkedIn, dá um enter lá, deixa jobs vazio, põe em Brasil, vai aparecer lá 300 mil vagas. Beleza, por aí, né? 290, 300, 350 vai estar mais ou menos por aí. Aí você vai lá na Alemanha, um país, né, da Europa, que é do tamanho de Manaus, e aí você vai ver que tem quase 3 milhões de vagas, não sei quanto que tá hoje, se tem 1 milhão, 3 milhões, talvez tenha, se quiserem conferir aí. Vai ter 3, 4 vezes mais vagas que no Brasil, né? Se quiser, o Fran acho que é tá que no Brasil o conferindo, né? LinkedIn não é muito uma plataforma, né? Ele é muito de nicho, é uma coisa acho que meio São Paulo ou de alguns lugares assim, enquanto em vários países na Europa é a normalidade, né? Isso é outro choque que eu também tomei quando eu fui para Portugal, quando eu fui para outros países assim, só de bater papo, a pessoa não pergunta teu WhatsApp ou teu Instagram, eles perguntam teu LinkedIn. Que é uma coisa que aqui no Brasil mesmo em ambientes corporativos não é tão normal. É mais, qual que é teu WhatsApp, qual que é teu Instagram e tal. É por isso que eu acho que tem muito mais vaga também, né? Hoje o LinkedIn é a maior plataforma de trabalho, né, a nível mundial. Então, assim, eu acho que ali é apenas um reflexo, né? Porque na Europa também não se utiliza só o LinkedIn, né? Tem a Monster, tem Indeed, tem Glassdoor, e aí tem plataformas específicas, né? Por exemplo, quem quer ir para TI na Alemanha tem uma plataforma específica de TI para quem quer trabalhar com TI na Alemanha. Então, se a gente pegar um blocão, assim, né, colocasse todo mundo num pacote, a gente chegaria nessa mesma conta que foi o que o Rafael falou, né? A gente tem muito mais oportunidades aqui. Então, nós não estamos acostumados a não ter que matar um leão ali e ter 1.000 pessoas para uma vaga, né? É claro, se você aplicar para uma Amazon, que é uma empresa gigantesca, que todo mundo quer trabalhar, tem excelentes benefícios, vão ter processos, mas isso não é uma realidade, né? Então, é realmente muito difícil para os recrutadores encontrarem pessoas qualificadas, porque imagine o seguinte, no Brasil, às vezes a gente precisa de vagas, precisa falar inglês. Na Europa também, lá na própria Hungria, morei lá, trabalhei nas empresas. Cara, quando eu estava saindo da empresa, a empresa estava com dificuldade de encontrar uma pessoa que falasse português do Brasil e que falasse inglês também. E eles estavam recrutando do Brasil. É complicado encontrar pessoas. Então, o fato da gente falar português é uma vantagem competitiva no mercado, porque imagina que todas as empresas que a gente tem aqui, tem muitas delas, por exemplo, a Bosch, né? Fica em Frankfurt, se eu não estou enganada, e várias outras empresas têm a base aqui na Europa. Então, eles precisam também de pessoas de falantes de língua portuguesa nessas bases europeias para atender mercado brasileiro, na parte de vendas, na parte de customer service, e enfim, tudo que você pode imaginar, né? Então, se contrata muito também com falantes de língua portuguesa. Então, isso acaba tornando os processos mais rápidos e menos competitivos, né?
E o pessoal, às vezes, eles costumam ficar meio bitolados nessa questão de idioma do país, né? Mas, pô, eu não quero aprender húngaro para ir trabalhar na Hungria, né? Ou sei lá, eu sei falar espanhol, mas eu não quero trabalhar na Espanha. Cara, a gente já atendeu um monte de cliente aqui na SETI, que era tipo Head of Latam, em alguma multinacional. O contrato era com os Estados Unidos, ganhava em dólar, mas estava representando, estava lidando com clientes, com fornecedores, com parceiros por toda a América Latina, por exemplo. Alguma coisa assim. Então, aí, sabe, você saber falar um idioma como o português, como um espanhol também pode ser um adicional, ou outros idiomas, sabe, não existe essa relação única de que se você sabe um idioma, você tem que trabalhar no país que fala aquele idioma, ou que aquele idioma só serve para aquele país. Idiomas, de forma geral, Exato. ajudam muito para várias outras localizações. E não necessariamente precisa falar o idioma, né? É o que eu sempre falo. Eu morei na Hungria até hoje, gente. É Jónapot, jó reggelt, é bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sei entender algumas palavras, porque morei lá há quase 5 anos, então sei falar um pouco. Mas não tem essa necessidade, como o Francisco falou. Agora, o que você precisa se atentar dentro desse ponto? Se você quer morar na Alemanha, um grande polo de produção, né? Maquinário, automotivo e tudo mais, você vai trabalhar com chão de fábrica. Ou seja, a grande parte da população que está contratada ali, muitas vezes são pessoas locais. Então, você que quer trabalhar num ambiente fabril em outro país, é interessante que você aprenda o idioma local, porque caso contrário, você restringe muito as oportunidades. Mas o fato de você não falar alemão não vai impedir com que você seja contratado por uma empresa alemã. Porque existem vagas só para quem fala inglês e alemão, né? Em modo geral, assim, os mais jovens, a grande maioria fala inglês, né? Mas é bem isso que o Francisco falou, né? Não necessariamente não vai precisar aprender húngaro para morar na Hungria. Isso pode te ajudar a fazer amizades, né? Para fazer amizades, ter mais facilidade para resolver algumas coisas, mas não é uma obrigatoriedade. Outro ponto, assim, de obrigatoriedades que às vezes o pessoal tem na mente que eu gostaria que a gente abordasse, em relação à sua área de profissão, né? Às vezes a pessoa, sei lá, se formou em Direito no Brasil e ela acha que, pô, eu necessariamente vou ter que atuar com algo no ramo do Direito na Europa, ou senão não consigo nada, ou talvez a pessoa ainda não tenha uma formação e acha que não vai conseguir um emprego porque ela ainda não tem uma alta experiência. Se a gente pudesse abordar um pouco essa cultura assim de mudar de ramos na Europa e até mesmo de treinamento dentro do trabalho, que acho que é algo que também tratam de forma bem diferente aqui no Brasil. Mas entrando nisso também, assim, eu acho que esse negócio de treinamento do trabalho também tem a ver com emprego e desemprego, né? Você contrata muito mais a pessoa e ensina algumas coisas que faltam, talvez, de habilidades. Mas a sensação que eu tenho é que a Europa e Estados Unidos já estão na... E também, assim, Brasil em tech, em mercados competitivos, porque assim, a gente tem o desemprego amplo, né? Mas você tem setores onde o desemprego é muito baixo, tipo... eu sei que eu tô falando no meu nicho aqui, mas, por exemplo, eleições no Brasil. Cara, não tem desemprego em eleições no Brasil. Se você tem habilidade de coordenador de campanha, redes sociais, etc., você tem um emprego. Tipo, é basicamente impossível não, porque a demanda é muito alta. Mas eu sinto que eles já estão muito mais na coisa de a gente não contrata uma profissão, a gente contrata um skill set. Então tá aqui as habilidades que essa pessoa precisa ter. Se você conseguir me demonstrar que você tem elas, eu não ligo muito de onde elas vieram. Então assim, eu preciso de um vendedor, eu preciso de alguém de relacionamento, eu preciso de alguém de gestão, eu preciso de alguém de vendas, eu preciso de... Tá bom, você tem alguma experiência nisso, ou você tem um skill set proximal que dá pra virar isso aqui em 2 meses? Dá. Tá. Bora. É a sensação que eu tenho, eu não sei se é isso aí. É exatamente isso. Não se contrata mais papel de universidade, né? Uhum. Especialmente num ambiente que se precisa de muitas pessoas, que é a Europa, né? Eu acho que, assim, no Brasil, o que acontece? Nós temos tanta concorrência para boas vagas que, se as empresas não elevarem o nível de requisitos, o processo seletivo se torna muito difícil. É muito normal você ver vaga de estágio pedindo... Eu dou muita risada disso, porque chega a ser irônico, né? Uma vaga de estágio pedindo experiência. Daí você fica, pô, velho, mas eu preciso do estágio para ter experiência. Como é que tu pede a experiência na vaga de estágio, né? Mas tudo bem. Mas, assim, se eles não colocarem... Porque dá, né? Você tem um estoque de recém-formado gigantesco,
você tem... Tá bom, eu quero 2 anos de experiência, inglês completo, Excel completo e disponibilidade de trabalhar até 10 horas da noite. Vai ter 15 pessoas aceitando essa vaga. Exatamente. Então, assim, o que acontece, né? Hoje as empresas, elas têm um treinamento pronto para quando o candidato chega, em grande maioria, né? Que você não faz nenhum treinamento com uma pessoa. Chega numa empresa, tem o famoso buddy, que não é o teu chefe, é um cara que já é especialista no setor, é o analista, vamos dizer. Ele é teu buddy, ele é teu pai dentro ali da empresa, né? Então, você entra, tem um treinamento já gravado para você assistir, para você pegar o técnico, e o teu buddy vai te ajudar a desenvolver as tuas atividades. Tem, às vezes, muitas empresas, 3 meses de treinamento. Então, se você tem uma super experiência naquilo ou se você não tem, você vai ter que passar igual pelo treinamento. Então, para as empresas, meio que tanto faz se a pessoa sabe aquilo ou não, que ela vai ter que passar pelo treinamento, né? Mas, se você pegar e abrir várias vagas no LinkedIn, né? Obviamente, né, gente? Não estou falando aqui de executivos, de CEOs, essas coisas, né? Estou falando de cargos realmente de entrada, entry level, né? Você vai ver que tem lá, bachelor degree, formação. Não tem uma especificidade do que você tem que ser formado. Tem lá, formação, saber trabalhar em time, fazer isso, aquilo. Tem mais habilidades comportamentais do que técnicas. E eles, de fato, pedem uma formação, mas não importa no que você se formou. Então, assim, vagas de customer service, vagas de, muitas vezes, RH, vagas de vendas, vagas de parte de social media para empresas, né, que também acaba entrando ali no customer service, vagas administrativas, vagas entry-level do financeiro, tudo isso não tem. Tanto que eu trabalhava com mecânica no Brasil, mecânica diesel, bem específico ainda. Mexia com injetor o dia inteiro, era isso que eu sabia fazer. E eu vim trabalhar na Europa, no financeiro, em contas a pagar, nota fiscal, tributação para a Bélgica, para a Holanda, que eu não tinha bolhufas de ideia de como era. Então, eu cheguei, eu tive um treinamento, 3 meses eu estava apta e estava desempenhando a função. Então, é óbvio que funções, né, uma liderança e tudo mais, vai ter requisitos mais elevados, como 3 anos de experiência, nem 7 anos vai ser, mas formação, essas coisas realmente, como o Rafa comentou, não vai ter, vai ser um skill set mais comportamental do que técnico, né? Deixa eu até fazer só um comentário que não está muito conectado com isso, eu vi que o Rafa comentou ali, ele tá aqui dentro da comunidade, que ele viu um vídeo meu no YouTube da minha experiência na Hungria e ele fez um intercâmbio na Colômbia. Que massa, né? É muito doido, a gente não sabe onde vai chegar aquele material, né? Até hoje, eu gravei esse vídeo em 2018, todos esses vídeos, e até hoje eu recebo pessoas no meu Instagram falando dos vídeos que eu gravei na época da Hungria, porque, gente, quando eu fui para a Hungria, eu tinha uma miséria de um vídeo. Eu fiquei assim, primeiro, o que é Hungria? Nem sabia que Hungria existia, né? Já começa por aí. Não sabia que se falava húngaro, então eu pesquisei no Google, achei só coisa tipo de viagem. Aí eu falei, cara, quando eu chegar lá, eu vou fazer vídeo do custo de vida, da minha experiência, vou mostrar como é, o que eu tô achando. E, nossa, realmente vieram muitas pessoas e muitos clientes, inclusive, por esses vídeos. Bem interessante. 2018 você deveria ser uma das 100 brasileiras na Hungria, né? Não tem uma comunidade muito grande já para começar, imagina naquela época. Acho que 100 inflacionou, hein? Acho que 100 inflacionou. Porque eu não sei quanto que era conectado, que quando eu tava na Estônia em 19, os caras estavam lá, mas assim, eu sei que a Estônia é um tanto quanto menor, mas assim, em termos de mercado efetivo para estrangeiros, acho que era parecido, porque eu acho que a maior parte da Hungria não é acessível para brasileiros. Eles estavam, tipo, não conseguindo processar a informação de que tinha 250 brasileiros lá. Eles estavam, tipo, mas como assim? E eu tava tentando explicar pra eles por quê. Que eu tava falando, tipo, gente, eles estavam falando, não é porque neva muito. Eu falei, gente, quando neva tem tiro. Aí eles olharam assim pra mim, não. Eu falei, então, neve eu me preparo, tiro só acontece. Por isso que brasileiro vem. Aí eles olharam pra mim como se eu estivesse morando na faixa de Gaza. Mas eu acho que eles estavam achando surreal 250, sendo que, pô, tava super conectado já. A Hungria não devia ser 50.
Nessa Que questão também é do outra emprego. coisa, eu sei que, desculpa, mas é outra coisa assim, de o valor de você estar numa fronteira. Onde você vai encontrar maiores deltas de oportunidade de quanto custa versus quanto você pode cobrar, ou onde você oferece um diferencial, onde tem pouca gente. Então, de repente, se você fosse fazer esse conteúdo sobre Alemanha ou Irlanda, ia ser tipo você no meio de mar de um jeito, foda-se. Agora, como você era única na Hungria, isso te dá um diferencial. Isso, por mais que seja para um público pequeno, né? Ou para um público potencial pequeno, você tem uma vantagem de estar ali, né? São nesses mercados ineficientes onde você tem o maior delta, onde você pode comprar alguma coisa, né? Você acaba Eu servindo de ponto entre concordo. dois países, né? Uhum. Pô, Não, eu ia só comentar que eu concordo e também discordo. Eu concordo com o Delta, e eu só discordo, né? Mas não é discordando diretamente na questão ali de onde tem muita gente, porque, por exemplo, Irlanda realmente tem muita gente. Só que em Portugal também tem muita, só que é pouca gente preparada, né? Como eu tô aqui hoje, muita gente me busca que veio ilegal, né? E assim, eu falei disso no Instagram esses dias, né? Eu não olho assim, pô, mas por que você veio ilegal? Porque às vezes a pessoa, sabe, veio, a pessoa tinha um sonho, e daí um primo que veio, deu certo, só que deu sorte, às vezes, sei lá o que aconteceu, e a pessoa embarcou no avião e chegou aqui e deu tudo errado, Ou a né? pessoa vê um que deu certo, então vai ser fácil, eu vou lá e faço qualquer coisa, vai dar certo também, daí descobre que não. Quase não acontece no mundo dos negócios. Exatamente. Então, assim, tem muita gente, de fato, tem muitos brasileiros aqui em Portugal, tem muita, né? Na Irlanda também tem muitos brasileiros que estão estudando, agora bastante gente está indo para Malta porque está contratando bastante, né? Tem bastante, aumentou a contratação de brasileiros também. Só que, assim, gente preparada é pouco. Assim, dá para contar nos dedos o número de pessoas que me procuram. E aí eu falo, mas você está aplicando para vaga? Tô. Deixa eu ver o teu currículo e o teu LinkedIn. E tô falando aqui de gente que fala inglês, tá? Não tô falando assim de gente que nunca trabalhou, não se formou, nada. Gente, quando eu olho o LinkedIn e o currículo, eu tenho vontade de chorar, de pegar a pessoa e falar, mas ser humano, você nunca vai conseguir algo com esse currículo virado na casqueira, com esse LinkedIn aí largado as traças, tudo errado, tudo mal feito, e a pessoa não tem nem noção que tá mal feito, porque a gente não aprende isso na universidade. Não é que ela é burra. Não, ninguém nunca ensinou ela. A gente aprende 1000 coisas inúteis na universidade e não aprende a montar um currículo, que é o básico para você conseguir um trabalho. Então, eu tenho muita pena dessas pessoas que vêm e que acabam se dando mal por falta de preparo. o currículo, assim, é um ponto muito chave. E acho que é muito importante o que você mencionou, né? De adaptar o currículo para a vaga. Não você ter um currículo geral que você vai enviar para 100 empresas e rezar que alguma delas vai te acertar. Porque, no fim das contas, assim, você tem que também olhar do lado do recrutador. O recrutador, ele tá com uma pilha de, sei lá, 100 currículos. 300 currículos. Geralmente ele não vai passar mais do que 1 minuto por currículo. Para início, assim, para o primeiro pré-screening, ele vai dar uma olhada assim, o que tá num bom padrão, o que assim, tá legal. Todos esses currículos que tá, sei lá, o cara escreveu uma carta de 3 páginas no currículo falando que no ensino fundamental ele ganhou o concurso de matemática, ou, sabe, falando coisas que não tem nada a ver com a vaga. 90% dos casos, esse cara, ok, fora. Vamos ver quem tá realmente, né, bem organizado, bem preparado para isso aqui, e aí, com base nisso, a gente olha mais a fundo. Não é à toa que copy hoje é uma habilidade que vale pra caramba, né? Você saber escrever de uma maneira impactante e rápida, né? Porque isso é uma coisa também que eu aprendi recentemente, eu tava falando até com o Chico ontem sobre criar conteúdo para set e tudo mais, né? A gente tá numa era em que cada vez as pessoas têm menos tempo, menos paciência. Então, se você vai enrolar e levar tempo, mano, eu não tô afim já. Então, a gente tá na era dos shorts, a gente tá na era do Reels. É tipo, se a tua introdução tem 2 parágrafos, bicho, tchau. E eu tenho, inclusive, buscado me adaptar dentro disso que você falou, né? Ninguém quer perder tempo, né? Então, eu tenho dentro da minha mentoria também essa parte de currículo e LinkedIn com os meus clientes. Eu desenvolvi os prompts no ChatGPT para fazer o storytelling como a pessoa faria na mão, né? Então, ele escreve o LinkedIn completo para a pessoa, o currículo completo, as habilidades convertendo para a vaga que a pessoa está aplicando, né? Fazendo esse match de perfil.
Então, eu demorei acho que um final de semana para conseguir chegar na resposta certa do ChatGPT, é algo bem mais próximo ali, né? Mas realmente, tipo, é o que está acontecendo hoje e a gente precisa se adaptar. Então, as empresas cada vez mais também estão utilizando softwares de pré-seleção. Por exemplo, a Amazon, que é uma empresa grande, recebe muitas aplicações. O teu currículo não cai na mão do recrutador direto. Tem um software, e esse software muitas vezes está conectado com outras empresas que compartilham dos mesmos candidatos, né? Sei lá, a Michael Page, não sei o quê. E aí, qual que é a primeira coisa que o software vai pesquisar? Eles colocam lá, né? Vai olhar o nome da vaga, palavra-chave, se fala inglês. Então, por exemplo, um erro muito grotesco. Você está aplicando para uma vaga que pede português e você fala português. E aí, porque você é do Brasil, tu pensa, não, mas eu sou do Brasil, né? Tu não põe lá que tu fala português, e daí você não vai passar no software de pré-seleção, porque vai estar lá português, porque a vaga é Customer Service Portuguese Speaker. Então, se você não colocar português lá no teu currículo, você não vai passar no software. Então, essa parte técnica dos processos seletivos é bem importante, né? E usar o ChatGPT realmente é a nosso favor, né? Já que a inteligência artificial está aqui, não vamos brigar contra ela, vamos usar ela a nosso favor, né? Então, ela pode nos ajudar a escrever o currículo, LinkedIn, bio, aplicar, tudo é bem, bem valioso mesmo. Mas é isso, assim, acho que um ponto que eu gostaria de tocar um pouco mais aqui na aula também é essa questão de países de entrada, né? Os países para começar, tanto do lado de trabalho quanto de estudo. Atualmente, quais que você vê que são os países que, assim, costumam contratar a pessoa que ainda está no Brasil, né, o primeiro emprego na Europa? Quais países costumam ser os destinos para quem tá pegando o primeiro emprego? Primeiro, que essa questão dos países, ele varia um pouquinho também de acordo com as áreas, né? Então, por exemplo, quem é de qualidade, quem é de produção e tudo mais, a Alemanha vai ser um país foco e tudo, né? Mas eu vou passar uma régua aqui de números gerais, assim, né? Números gerais, assim, quem contrata muito e que está mais aberto, inclusive em questões de vistos, é Portugal, Alemanha, a Irlanda e também a França, né? Como assim? A França não tem visto de trabalho direto, mas qual que é o ponto da França? A França, se você faz um mestrado lá, que é o famoso, vocês talvez já ouviram o mestrado em alternância, no final do teu mestrado você pode aplicar para a tua residência definitiva já no país, né? Você pode aplicar lá para nacionalidade, então só para quem faz esse mestrado, né? Então, se você vai estudar francês, você não tem isso, mas o mestrado ele permite que você trabalhe, né? Você recebe uma bolsa ali, eles têm parceria com as empresas, então depois de 2 anos você já pode aplicar para tirar o teu passaporte francês e você consegue ficar no país também e ser contratado, inclusive, muitas vezes pelas empresas que você estagiou. Então, né, se você aplicar de uma vaga direto do Brasil para a França, você não consegue, mas através de uma oportunidade como essa, né, você consegue, nossa, excelentes oportunidades realmente, né, para quem faz o mestrado em alternância e você tem o documento para ir para outros países, né? Então, por isso que eu gosto de mencionar a França. Já Portugal e Alemanha têm visto de procura de trabalho, faz visto de trabalho direto. Agora Portugal fez o esquema, né? Então, como saiu o visto de procura de trabalho, obviamente que eles não vão dar um visto para quem está no Brasil como eles estavam dando antes, né? Então, se eles querem que gostaram de uma pessoa, eles falam assim: aplique para o visto de procura de trabalho, porque daí a pessoa chega no país e só faz a troca. É mais rápido esse processo do que a empresa fazer o processo de visto para a pessoa no Brasil, né? E aí tem a Irlanda, mas tem outros países também que já que contratam brasileiros, né? Hungria, e enfim, as outras ali também. A Espanha é um país, por exemplo, muito difícil, mas eu já tive o caso de uma aluna que foi contratada na Espanha com visto de trabalho do Brasil, assim, uma nunca, sabe? Tipo, nem eu mesma acreditei quando aconteceu, porque realmente é um processo muito difícil da Espanha. Mas eu diria que esses países são os principais, né? A França, por conta desse outros vistos que são de porta de entrada e os vistos de trabalho, esses outros países, né? Irlanda, Portugal e Alemanha, que têm visto de procura de trabalho. E para as pessoas que vêm preparadas, elas conseguem também, né? Acompanhei para todos, ambos os vistos e ambos os processos para os países, e sim, é possível para as pessoas que estão organizadas, né? Massa.
Um ponto da questão dos vistos e oportunidade de trabalho, né? Você mencionou que a Espanha é meio difícil, já a Malta está contratando bastante. Eu puxei ali a tabela de países por taxa de desemprego. Taxa de desemprego de Malta é uma das menores da União Europeia, tá na casa de tipo 3%. Né? Já a Espanha está geralmente nos países com maior nível de desemprego da União Europeia, em 11%. Então, assim, também faz sentido aquilo que a gente tinha falado, né? De ver quais países realmente têm muito desemprego. Se está difícil para a pessoa do próprio país, imagina para você que está vindo de fora. Né? Então, a gente olha assim, os países do leste europeu, como República Tcheca, é 2%, Polônia também está menos de 3%. Né? Então, tem uma certa ligação também, né, da atividade do mercado de trabalho. Esses são os principais, né, Fran? Mas assim, como eu comentei, tem alunos na Romênia que foram aprovados, né, que eu acabei acompanhando. Na Estônia, né, que a Wise contratou a rodo no passado, então tem muitos brasileiros, muitos dos nossos mentorados passaram na época para a Wise. Então, tem em todos os países, assim, que você pode imaginar, tem de tudo um pouco, né? E o interessante da Romênia é que eles contratam bastante remoto também, né? Então, volta e meia, eu tô lá no LinkedIn e eu vejo umas vagas remotas para lá. E eu gostaria também de entrar um pouco mais em detalhes nessas questões do pessoal que está pensando já em fazer uma formação, né? Talvez uma pós, um mestrado. Você mencionou que Portugal é uma opção muito interessante porque é barato e você pode trabalhar no país. A França também tem esse esquema especial da França, né? Para conseguir a cidadania lá, normalmente demora muitos anos, mas para quem faz uma pós-graduação ou mestrado de pelo menos 2 anos, pode já aplicar depois dos 2 anos de residência. Então, assim, a cidadania mais rápida da Europa, se você for fazer um mestrado ou pós. Tem algum outro país assim que também acaba sendo muito popular para brasileiros que querem fazer uma segunda formação, assim, não menciono nem necessariamente em trabalho, mas em termos de estudo mesmo, assim, quais costumam ter o melhor custo-benefício? Olha, primeira coisa, né? Eu gosto de falar que pós e mestrado não vai te ajudar a achar um trabalho, né? Então, a gente utiliza essas opções como uma porta só para chegar na Europa, né? E ali você faz aquele negócio só para se formar, para terminar ali que você começou, né? Porque aqui o papel importa cada vez menos. Né? Então, só para deixar claro esse ponto antes de eu responder a tua pergunta, né? Então, a gente usa eles como porta de entrada. Em muitos países, né, mais alguns países é possível com que você faça isso. Mas falando de baixo custo, realmente seria um dos melhores, né? Tem um programa também na Hungria, que tem bolsas para brasileiros. Não permite trabalhar esse programa, mas você recebe um auxílio do governo. Mas ali a Hungria deu uma azedada no molho aí nos últimos semanas, então tá em revisão ainda se o programa ele vai validar, né? Inclusive as pessoas nesse momento que estão tentando tirar visto para a Hungria tá travado. Até abriu o Immigration Office, está travado ali para a questão dos vistos, as empresas estão bem desesperadas, mas acredito que vai voltar ao normal, né? Que o Orban ele gosta de dar uns jogar uns fogo, fazer umas coisas, daí todo mundo entra em desespero, todos os imigrantes acham que vão ter que voltar para o país deles, mas depois tudo se resolve ao final das contas. Eu morei lá, então eu passei por essa situação muitas vezes. Eu fiquei, meu Deus, e agora o que vai acontecer? O Orban se pronunciou assim. Mas na verdade não, né? Eles precisam dos estrangeiros, caso contrário, as empresas vão sair dali, né? Mas, Fran, assim, em relação a bolsas, oportunidades, universidade poder trabalhar, tem infinitas possibilidades. Tem programa Erasmus na Europa, né? Então, por exemplo, tem o programa Erasmus para quem está no Brasil e tem o programa Erasmus para quem já está numa universidade na Europa também, veio fazer um mestrado, veio fazer uma graduação, pode se candidatar para o programa e receber um auxílio do governo e você está em outros países, né? Então, tem uma bolsa do Erasmus que eu acho sensacional, que você faz um mestrado 6 meses em cada país e você recebe um auxílio para fazer isso, né? Então, assim, oportunidades são infinitas, mas assim, se eu pudesse elencar hoje, em relação a preço, né? Cara, Portugal é um dos melhores preços, porque nós somos falantes de língua portuguesa.
E existe aquele acordo CPLP, né, em Portugal, para falantes de língua portuguesa. Então, além do preço para estrangeiro, geralmente qualquer país é assim, né? O preço para estrangeiro é mais alto. Mas como nós somos falantes de língua portuguesa, a gente tem um desconto, às vezes, de até 50% no valor da mensalidade. Então, por isso que Portugal acaba sendo muito vantajoso. Porque você vai pagar 1.000 euros, 1.500 euros para um ano, e o segundo ano de mestrado é mais barato, 900, 800 euros. Então, né, acaba ajudando bastante. 5 anos morando em Portugal, você consegue tirar o teu passaporte português também, a tua nacionalidade, né? E, por exemplo, na Espanha, só abrindo um parênteses, na Espanha, se você estudar, fizer um mestrado, não conta para você tirar a tua nacionalidade. Mas aqui, em Portugal, sim, vai contar, né? Na Hungria, eu acho que conta metade. Assim, daí os meninos aí são mais especialistas que eu para falar disso, né? Mas essa é uma grande vantagem, né? É barato, é fácil inserção e é o que eu sempre falo. Você pode estar fazendo um mestrado aqui em Portugal e não significa que você vai ter que ficar aqui. Aplicou para uma vaga na Alemanha, passou? Troca o visto e vai para a Alemanha, acabou. A porta de entrada não precisa te travar, ela é uma porta de entrada. Se atente ao nome, porta de entrada. Utilize ela para entrar na Europa e depois a troca do visto estando na Europa também é muito mais rápido que no Brasil, que não tem tantas pessoas ali para esperar para a troca e a burocracia. Você dá mais segurança para a empresa também, porque ela não pensa, mas está vindo do Brasil, será que não vai dar ruim, né? Então tem todas essas questões. Com certeza. Essa questão da Espanha, assim, é muito importante de mencionar, né? Porque é o país que tem a cidadania mais rápida na União Europeia para brasileiro, que é 2 anos de residência, você pode depois aplicar para naturalização. A França também, só que na França você tem que fazer mestrado pós, então assim, tem um requisito que a Espanha não tem. Mas não conta o tempo no visto de estudante. Você pode ainda estudar e começar a contar o tempo, mas assim, você tem que estar em outro visto. Então, digamos, se você entra no visto de nômade digital ou no visto não lucrativo, está morando na Espanha legalmente, está contando o tempo para a cidadania, e aí nesse visto você pode depois também aplicar para uma universidade. Assim, você não é proibido de estudar na Espanha se você entrou com outro visto. É só que o visto de estudante costuma ser um dos mais simples de conseguir. Mas, né, atenção, porque todos os países não são iguais. Então, Portugal conta o tempo para a cidadania, Espanha não. Isso pode jogar uma pá de cal no sonho de algumas pessoas que, vou estudar na Espanha 2 anos e vou pegar a cidadania espanhola. Não, pera. Não é exatamente assim, tem que dar uma olhada primeiro. Não, se fosse assim, meus alunos estavam tudo na Espanha, inclusive eu, né? Mas realmente não conta, né? É só realmente visto de nômade, visto de residência não lucrativa, esses que o Francisco comentou, e visto de trabalho, né? Já em Portugal conta tudo, basicamente. E na Hungria também os valores por exemplo, se eu quisesse tirar a nacionalidade húngara, né? Primeiro que são 8 anos. Aí o estágio não conta o ano inteiro, conta 50%. Daí pega o visto de trabalho, daí você não pode ter morado 6 meses fora. Em países que é meio difícil, né? Então, esses países te ajudam, inclusive, né? São países com menor tempo para você conseguir mais simplificado, digamos, né? Em linhas gerais. Uhum. Você também tinha mencionado que assim costuma conferir outras opções de vistos alternativos ao visto de nômade digital. Eu sei que o visto de estudante acaba entrando muito nisso, mas você tem alguns outros exemplos assim de países que tem um visto de nômade, mas confere essa alternativa aqui. Um exemplo que a gente tem muito é o da Espanha, que tem o visto de nômade digital, mas a pessoa precisa estar ganhando mais de 2.000 euros de renda mensal, enquanto o visto de residência não lucrativa, a pessoa com basicamente um salário mínimo espanhol ali já consegue se qualificar, né? Então, eles têm 2 vistos, ambos precisam provar renda, só que um deles é muito mais difícil de conseguir. Ótimo. Esse eu acho que é a grande dor dos nômades, né? Que tem gente que às vezes está no Brasil, mas ainda não está fazendo ali os 10 mil, 15 mil reais por mês como nômade para aplicar para o visto, né? Olha, tem um visto que se chama Férias Trabalho, que é um visto que agora tem também para Alemanha, França, Nova Zelândia. E o que é o legal desse visto, né? Você tira ali um certificado do Duolingo ali para aplicar, né? Tem que comprovar onde francês. Tira no Duolingo mesmo, já tem um certificado, né? Para Nova Zelândia, né? Não precisa comprovar o inglês, então ele varia para cada país.
E como o visto fala, é férias, trabalho. Ou seja, você pode ir para ficar de férias, você pode ir para trabalhar por 1 ano, ou você pode ficar de férias e trabalhar. Então, vamos supor que você é nômade e você ganha aí R$ 3.000 por mês, mas você queria morar na Nova Zelândia, mas daí lá o buraco é mais embaixo, que o custo de vida é alto. Então, você pode continuar atendendo os teus clientes no Brasil, fazendo a prestação de serviço, e em paralelo você pode ter um trabalho na Nova Zelândia que complemente a tua renda, porque esse visto permite que você continue trabalhando no Brasil, se você quiser, e trabalhar na Nova Zelândia também e tirar férias. Então, se você quiser trabalhar, se não quiser, você pode fazer o que você quiser com esse visto, basicamente, né? E ele tem nesses 3 países. Então, é um visto muito legal. Vistos de idioma também, né? Então, você já tá ganhando uma grana legal como nômade, mas, cara, eu precisava muito desenvolver o inglês para conseguir pegar uns clientes na Europa aí para oferecer meu serviço de copy em inglês, só que meu inglês tá bem no The Books on the Table, né? E aí você vem para a Irlanda. Quer dizer, a Irlanda é muito caro o custo de vida, né? Se você ficar especialmente em Dublin, etc. Mas vai para Malta, vai para um outro país, né? Hoje, a própria Hungria, é bem louco isso, né? Mas a Hungria tem uma escola de inglês na Hungria que oferece o visto para você ir lá estudar inglês na Hungria. Olha que doido, né? Mas existe isso também, né? Então, de idiomas, graduação vai exigir um pouco mais, né? Mas mestrados, em geral, na Europa são muito mais tranquilos, como esses que eu já mencionei. E aí vai, cara, tem todo o visto que você pode imaginar, assim, né? Vistos muito específicos. Por exemplo, só que daí são vistos que vão te requerer um pouco mais. Existe também na Alemanha voluntariados remunerados. Só que daí você tem que trabalhar numa carga horária cheia, né? Você recebe acomodação, recebe comida, recebe ainda um auxílio do governo ali de uns 300, 400 euros. Aí você pode determinar X horas por dia para atender os teus clientes no final ou antes do teu expediente começar, por exemplo, para entregar os teus design, para entregar suas coisas. Então, você pode casar com vistos que não são de trabalho, mas que você precisa trabalhar nos países também. E, em paralelo, você vai desenvolver o idioma, vai ter uma experiência cultural, né? Então, assim, dentro desses vistos, vai longe. Se você dá uma pesquisada aí nos países, tem tudo, né? Em Portugal também tem um visto. Eu não lembro o nome do visto agora, se vocês lembrarem, meninos, talvez vocês podem falar. Mas se você não precisa abrir uma empresa aqui, mas se você tem um plano de negócio que você quer abrir uma empresa, você pode tirar esse visto para 1 ano. O D2. Uhum. Né? Então, assim, eu não vou abrir uma empresa, né? Mas eu queria ir lá para Portugal, mas também não queria tirar os outros vistos. Claro que tem vistos mais fáceis que esse, né? Mas você pode tirar esse visto, desenhar um plano de negócios da tua empresa, tal, aqui, e vem para Portugal e você pode ficar 1 ano, eu acho, né, Fran, aqui. Então, assim, tem muitos vistos mesmo. E gostaria de mencionar, assim, ok, vários desses vistos, eles têm uma duração máxima ou não podem ser renovados, assim, Work Holiday, por exemplo, não é um visto que você vai poder viver na Nova Zelândia para a vida toda. Mas se o seu interesse é naquele país, não subestimem a capacidade de, assim, criar oportunidades futuras com essa estadia no país por um tempo. Né? Muita gente, por exemplo, pega o visto de estudante nos Estados Unidos, que não é um visto migratório, e fica lá estudando, e pode estudar, sei lá, 2 a 5 anos, e assim, 2 a 5 anos vivendo nos Estados Unidos. Se você não conhecer uma pessoa que queira te empregar, se não fizer uma relação de trabalho, de vínculos com uma outra empresa, com universidades, tendo a possibilidade de ir para feiras de negócios, de ir em eventos da sua universidade, de, sabe, estar conectando com as pessoas lá, cara, você não está tentando. Né? No caso... Claro, isso aí eu sempre lembro do Peter Schiff falando assim, cara, tudo bem você trabalhar no McDonald's 6 meses ou ano. Agora, assim, você falou assim, pô, trabalhando no McDonald's há 5 anos e eu não consegui um aumento. O problema não é a empresa. O problema não é a empresa. 1 ano é muito tempo. 1 ano, assim, dá para você já criar vínculos, criar relacionamentos, né, com outras pessoas que depois, no futuro, podem abrir uma nova porta para você voltar com algum outro tipo de visto que permita que você, de fato, viva no país se é ali que você quer ficar, né? Isso é, por exemplo, um caso da Suíça. A Suíça é um país muito difícil de entrar se você não tem a cidadania europeia, né, normalmente, mas tem a opção de ir para lá como estudante. E fazendo um bacharelado, uma pós na Suíça, pode abrir portas para você
conseguir no futuro alguém que queira patrocinar um visto de trabalho para você, alguma coisa assim. Então, né, não menosprezem os vistos não migratórios, vistos de curto, médio prazo, né? Eles podem ter seu propósito também para o longo prazo. Pode encontrar um sócio, pode casar, tudo pode acontecer dentro desse período, né? Então, realmente é aquilo que a gente falou, né? Às vezes você tá ali, veio com aquele visto, aí você aplicou para uma vaga, passou, vai ter que só fazer a troca do visto, né? Então, muitas vezes, o simples fato de você se colocar em movimento, né, você vai trazer mais movimento para tua vida, porque você vai estar viajando, você vai ver que não é aquele bicho de 7 cabeças, você vai ter mais coragem para aplicar para as vagas, você vai ver que sim, o teu inglês é bom, sim, o teu espanhol, sei lá que idioma que você vai precisar ali para tua aplicação é bom, porque eu acho que quando a gente está no Brasil, a gente está dentro de uma caixa onde a gente acha que tudo é difícil, porque no Brasil tudo é difícil, né? Ai, o transporte é inseguro, ai, para ganhar um salário bom tem que ralar muito, os processos seletivos são difíceis, e quando você rompe essa casca, que você vem aqui, tipo, eu postei um Reels hoje que era exatamente isso, né? Um laguinho e um peixe dando volta no lago, né? Daí eu coloquei lá na legenda, o que acontece quando você descobre, né? Você consegue romper o medo de morar fora. Daí ele vai lá, pula o laguinho ali na terra um pouquinho e ele entra naquele mar aberto, né? Eu acho que é tipo mais ou menos isso. Você vem aqui, você descobre um mundo de possibilidades e você fala assim, cara, tipo, por que eu tava com medo, né? Eu tava com medo porque eu tô dentro de um ambiente que eu não sou ensinado a fazer currículo LinkedIn, que tudo é difícil e parece que aqui fora a gente tem essa mentalidade, né? Cara, se eu não dei nem certo do Brasil, como é que eu vou lá fora que os caras são melhor que eu? O complexo do vira-lata, né? E, na verdade, isso é uma grande mentira. Eu tenho chamado isso de depressão induzida do Brasil, como o Brasil te induz a um estado de depressão, como nada anda mesmo, pra que eu vou tentar? Sabe, tipo, é o que morar num país estagnado, e não só morar num país estagnado agora, mas há 30 anos, faz com a tua cabeça, de o que você acha normal, né? Esse é sempre o choque de realidade que eu tenho quando eu vou pra Europa. Eu só fui uma vez para os Estados Unidos, então não sei ainda como é que é a cultura de negócios lá e tudo mais. Mas na Europa eu sempre tenho esse choque de, cara, olha quanta coisa que dá pra fazer, enquanto aqui no Brasil, assim, tem oportunidades, claro, né? Não tô dizendo que, mas muitas vezes para profissional, eu entendo uma pessoa no Brasil, especialmente com a nossa política, tem um senso de estagnação, então foda-se, eu vou só fazer um churrasco, mas é o que um país estagnado faz com você. Eu gostaria de fazer um curto adendo, assim, o que a Malu falou. Eu tava focado mais no lado de universidades e emprego, mas essa questão de casamento vale mencionar também, porque é uma das vias mais fáceis para a cidadania europeia, né? Muitos países europeus permitem que você obtenha a cidadania depois via ter um casamento. E claro, a gente não tá falando, quer um passaporte europeu? Encontra aí uma pessoa para casar. Mas assim, se você tá morando na Europa, se eventualmente acontecer, você conhecer alguém, a probabilidade de você conhecer uma pessoa que seja europeia é muito maior do que, digamos, você está no Brasil. Você está no Brasil, você muito provavelmente vai conhecer uma pessoa brasileira. Estando na Europa, você está solteiro, está saindo aí, você vai conhecer pessoas, em grande parte, europeias, e aí maximiza a chance de, dar um match que no futuro ambos se beneficiem. Você dá uma cidadania brasileira, a pessoa te dá uma cidadania europeia, troca equivalente. Por exemplo, Chico se conseguiu agora um passaporte venezuelano. No meu caso não é uma troca equivalente, mas bom. Desculpa, a piada tava muito fácil, eu não podia deixar passar essa. Tá valendo, tá valendo. O oposto também, né, Fran? Eu tava aqui quase casando, daí fiz a consultoria aí com os meninos aí das questões fiscais e falei, bem, talvez casar nesse momento, fiscalmente falando, não vai dar muito certo, né? Então vamos aguardar um pouquinho. Então, analise Tem bem isso. também. Você que empreende, que vai casar com um europeu, pensa bem, porque os impostos na Europa são altos, né? E muitos países europeus, eles tributam a pessoa justamente com a questão de você tem esposa morando aqui, então você tem que pagar imposto aqui, né, esse tipo de coisa. Então, fiquem de olho, galera. O Rafael, ele tinha colocado algumas perguntas aqui no chat da aula que eu queria puxar aqui. Ele perguntou em relação a plataformas de currículo, tipo Europass. São boas ou é melhor fazer algo personalizado mesmo? Fuja disso. Porque, primeiro, como o Europass, as pessoas têm muito essa ideia, porque Europass parece que é uma coisa
oficial, né, Uhum. ele vai funcionar, que é da Europa, né. Isso, na verdade, os caras surfaram muito nessa onda, né, quem sabe até surfaram bem, funcionou no passado, mas hoje não mais. Porque quando você coloca todas as informações básicas, o Europass já vai gerar 2, 3 páginas, porque o layout dele é muito ruim. Então, entrando dentro daquilo, né, que o Francisco comentou, e depois vocês podem até ver um estudo da Cato, se eu não me engano, o recrutador, de fato, um número médio feito por esse estudo, acho que é 17 segundos que eles passam, olhando os currículos das pessoas, um currículo desse é muito difícil de dar certo, né. E entra aquela questão que eu falei também, né, você adaptar o currículo para as vagas. Então, o ideal é que você tenha um arquivo ali e que você vá no ChatGPT, né, faça o match ali da vaga e você use esse um currículo para cada vaga, né, então o Europass não é uma boa opção. Boa, importante pergunta. Ele também perguntou se o fato de trabalhar já em outro país, assim, a pessoa já ter uma experiência de imigração, de trabalho internacional, facilita para conseguir a primeira vaga na Europa ou não muda muita coisa? Que ele tá falando aqui que ele vai para a Austrália esse ano, vai ficar trabalhando na Austrália por um ano. Se isso, assim, é visto com bons olhos do lado europeu, ou, não tá na Europa, não muda muita coisa. No currículo, não importa muito, porque entra dentro disso que a gente falou ali. Então, se você já trabalhou em outra empresa na Europa, se trabalhou no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, não sei aonde, eles vão contratar a experiência. Então, não importa se você trabalhou na pizzaria do João ou na multinacional, né? Se você for para a entrevista, teu currículo está bem feito, provou que você sabe fazer aquilo tecnicamente, está contratado. Ou, né, tem as habilidades comportamentais, está contratado. Então, assim, mas como que você pode usar isso? É no seu storytelling no momento da entrevista. Né? Então, no momento que você vai falar com o recrutador ou falar com o seu futuro gestor, você mostrar que você é muito adaptável, né? E que a grande prova disso você tem flexibilidade, você sabe trabalhar em time, etc. E a grande prova disso é que você já morou em outro país, já fez dar certo em outro país, desenvolveu o idioma, se adaptou muito fácil. Então, mudar para esse novo país não seria um problema e a empresa não precisaria se preocupar com isso. Então, é mais no storytelling mesmo. Sempre que dá para aproveitar alguma experiência para mostrar que você já teve essa coragem de fazer isso no passado também, consegue fazer outra vez, né? E a outra dúvida que ele tinha colocado ali é se tem alguma indicação de cidade ou de universidade para o esquema de mestrado em Portugal, se tem assim, alguma em particular. Olha, você pode, pesquisar em linhas gerais, né, então, assim, o que é o ponto das universidades de baixo custo? É não focar nas universidades mais famosas. É óbvio que as universidades mais famosas vão ser mais requisitadas e vai custar mais caro. Então, eu vou estudar na Universidade do Porto, né, Porto e Lisboa são grandes cidades, então se você for estudar na Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, vai custar mais de 5.000 euros por mês. Agora, se você buscar, universidades não tão famosas e os centros politécnicos que têm o mesmo peso de uma universidade, tá, não é porque você se formou num centro politécnico que você não vai ser reconhecido ou que vão te menosprezar, nada disso, né. É uma formação normal, é uma licenciatura que eles chamam aqui em Portugal normal, assim como a nossa graduação no Brasil e, né, ou mestrado no Brasil e vai-se embora. Isso não muda o peso para você aplicar para uma vaga, tá. Então, assim, Universidade de Bragança, Universidade de Covilhã, tem várias, várias mesmo, né, esqueci o nome daquela praiana, Castelo de Viana? Isso mesmo, Viana do Viana do Castelo, Castelo, quase Viana do Castelo. acertei. Viana do Castelo, então tem várias outras, né, então cidades e universidades menores, inclusive ali, você consegue encontrar essas oportunidades. Então, pesquise, né, o segredo vai lá, abre os sites das universidades, vai estar lá o valor dessas universidades e você vai ter o preço lá certinho, para estrangeiros, e daí você olha os descontos que são para quem é falante de língua portuguesa, que normalmente tem também, não para todas, mas para algumas tem. Bom, Malu, antes da gente fechar, do seu lado, algum assim, comentário, última mensagem para as pessoas que vão escutar essa aula e estão interessados em estudo e trabalho na Europa?
Primeiro, eu queria agradecer vocês aí mais uma vez, estar junto com vocês aí, eu aprendo também com vocês muito. Hoje, inclusive, eu vou ter uma ligação com o Francisco, que eu sou cliente da CETI também, então mais tarde a gente vai ter uma ligação, super recomendo aí o trabalho deles. Segundo, queria deixar aí para você que quer morar fora, né, quer trabalhar, que talvez já tentou, se frustrou, acha que é muito difícil, talvez você só não conheça os melhores caminhos, talvez você só não se planejou de forma correta, então não pega aquele teu amigo que veio, voltou para o Brasil, falou que tudo é uma merda como a única métrica para morar fora, porque isso não condiz com a realidade, né? Então, tem um excelente planejamento. Quando você vem para cá e você vai aplicar para vagas, como a gente mencionou, os processos seletivos são técnicos. Então, arrume o seu currículo, o seu LinkedIn, aprenda a jogar o jogo, né? Se você vai, como é que você vai lá num negócio para jogar xadrez se você não sabe jogar xadrez? É óbvio que você nunca vai ganhar, entendeu? Então, você vai jogar o jogo da Europa, você tem que saber quais que são as regras do jogo aqui. Como que é o currículo, como que é o LinkedIn, como funcionam os processos seletivos, quais são os vistos, quanto tempo eu posso ficar, o que eu posso fazer, o que eu não posso. E quanto mais você conhece, menos medo você vai ter, porque o conhecimento ele afasta o medo. Então, quanto mais você sabe onde você está pisando, mais você vai andar rápido, né? Se você vai pisar ali numa tampa e não sabe se vai cair, o que vai acontecer, você não vai entrar com os dois pés ali, né? Você vai colocar a pontinha do pé, vai ver que é seguro e depois você vai indo. Então, morar fora é a mesma coisa. E para quem tiver interesse, eu tenho uma mentoria que se chama Mentoria Morar e Trabalhar na Europa, onde eu ajudo você a estruturar os seus planos, né? Quais que são os melhores países e os melhores vistos para o seu perfil. Como a gente falou aqui, não existe o melhor país, não existe o melhor perfil, existem os seus objetivos pessoais, a situação que você está hoje, o estágio de vida que você está, com família, sem família, com pet, com cachorro, já tem trabalho, não tem trabalho, quer estudar, não quer, e de acordo com o seu perfil é que a gente monta um plano, né? E dentro dessa mentoria eu também ajudo você com currículo, com o LinkedIn, você tem uma ligação individual comigo, inclusive, para eu realmente validar o teu plano e não deixar você mentir para você mesmo e para aquele país que não é para tu, porque eu sei que vocês mentem para vocês mesmos. Então, quem tiver interesse, contem com a gente, me segue lá no Instagram, Malu Ozovski, OSOWSKI, me segue lá. E eu tenho muito conteúdo gratuito também. Dá uma olhada lá nos meus conteúdos, que com certeza você vai ter muita clareza. E caso você tenha interesse, será uma honra aí mentorar você e acelerar o teu plano de morar fora e não fazer cagadinhas nesse processo, que é muito importante. Valeu, Malu. Muito obrigado. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Para quem está interessado na mentoria, onde que eles podem te encontrar? É melhor pelo Instagram ou algum outro canal? Podem clicar no meu Instagram, acho que vocês podem deixar na descrição também, né? É Malu Ozovski, OSOWSKI. Poxa, minha mãe tinha que dar um nome difícil, né? Na verdade, eu tenho Melo também, Malu Melo, mas não tinha esse user no Instagram. Eu falei, poxa, vai ter que ser Malu Ozovski mesmo. É o único, pelo menos, né? Não tem nenhuma outra Malu Ozovski nesse planeta. Já pensou Então, em vocês Malu na podem Europa? seguir. Oi? Malu na Europa, acho que fica legal. Malu na Europa. Eu tinha Malu Intercâmbio, mas daí eu achava muito júnior. Daí a galera do Plus 30 achava que eu não podia ajudar eles. Não, mas Pra fazer intercâmbio. que Malu na Europa, porque a mentoria da Europa, você pode pôr Malu na Europa. Acho que. Deixa eu procurar aqui se tem. Pode ser, mas eu ajudo para outros países também. O meu foco é a Europa, mas eu tenho clientes na Austrália, eu tenho clientes na China, Filha na da puta, Coreia tem. do Sul. Esquece a ideia. E já tem registrado a marca também. Já tem? Então deixa pra lá. Mas enfim, tá ali. E Fran, se você quiser também, eu posso deixar aqui a lista de espera ou a página aqui com vocês também. Se vocês quiserem colocar na descrição aqui também do podcast, aí vocês podem clicar e me chamem lá, falem para mim que vieram aqui pelo podcast, pela CETI, que serão muito bem recebidos com tratamento VIP. Pode deixar. Vão estar então os links tanto da lista de espera quanto do Instagram da Malu. Aqui na descrição da aula no Podia e na descrição do podcast, onde quer que você esteja escutando, Spotify, YouTube, enfim. É isso, Malu. Muito obrigado outra vez. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. E até mais tarde, porque a gente tem chamada hoje à tarde também. Obrigada, pessoal. Até mais. Valeu, um abraço e muito obrigado a todos que estiveram participando aí da aula. Eu vi que algumas pessoas tiveram que sair no meio, mas tanto para quem começou quanto para quem chegou até o final. É isso aí, gente. Muito obrigado. E semana que vem a gente tem mais uma aula, vai ser daí focada na parte do mercado de TI
internacional, já vamos anunciá-la logo em breve. Valeu, abraço a todos e tchau, tchau.